Saudações a todos, espero que estejam bem. Hoje, na aula de hoje, nós estaremos trabalhando ainda acerca do segundo reinado, de Dom Pedro II. E hoje a gente vai estar falando na segunda parte dessa aula, a economia do segundo reinado. E aí, no segundo reinado, Dom Pedro II, o café liderou as exportações brasileiras e contribuiu para a modernização e a consolidação do Império. Então, o café ele foi essencial nesse processo da modernização e também na consolidação do Império brasileiro. E a gente vai perceber isso de acordo com o avançar do nosso conteúdo. Já iniciando aí o nosso primeiro tópico, então a gente tratou, inicialmente, no vídeo anterior, a gente tratou justamente das questões políticas, e nessa agora a gente vai estar tratando justamente da economia. Então, o primeiro tópico que temos é o café na liderança. E a gente vai estar falando justamente desse processo do café em relação à economia do Império Brasileiro. Isso no segundo reinado. Então, o café ele é uma planta nativa, oriunda do leste da África, mais especificamente na Etiópia. Então, se o Brasil está localizado aí no continente americano, o que é uma planta que é oriunda, que é do leste da África, como ela veio parar no Brasil, E a gente tem alguns registros históricos que possivelmente a entrada dela no Brasil foi justamente no ano de 1727, lá em Belém do Pará. Então, o café, que é uma planta oriunda da África, ela veio parar aqui no Brasil em 1727, em Belém do Pará. Inicialmente, a plantação de café ela era apenas para o consumo doméstico, consumo próprio, digamos assim. Então, era um pé ou outro que existia, foram plantados só para o consumo próprio das famílias. Com o café ele se torna um hábito na Europa, nos Estados Unidos, a partir do século XIX, e acaba se tornando moda tomar café. Então, passa a existir uma demanda maior pelo grão. Ou seja, então passa também, já que há um aumento da demanda, esse café que no Brasil era apenas uma plantação para o consumo próprio, o consumo das famílias brasileiras, ele passa a ser plantado para comercializar no exterior. Então, a partir do século XIX, quando passa a ser apto tomar café, vira moda, tanto na Europa como nos Estados Unidos, há um aumento na produção do café. E aí, com a procura, com a procura do café, e aliado à facilidade de produção nas terras brasileiras, isso por conta da questão climática, isso por conta da questão de ter solos, ou seja, o Brasil é um país tropical e conseguia produzir o café o ano todo, ou seja, tinha um solo propício, tinha um clima propício, então o café facilmente ele acabou se tornando aí o principal produto produzido no Brasil. Justamente para quê? Para ser enviado para o exterior, para ser comercializado no exterior. Então o Brasil ele passa a ser ali um país exportador de café. E aí inicialmente a gente entende que os cafezais, as plantações de café, eles eram
muito mais concentrados no litoral, né? Ou seja, exemplo, Rio de Janeiro. E logo ele foi avançando, né, para o interior, chegando ao Vale do Paraíba. E aí fazendo dele um dos principais pontos de produção, né? Ou seja, o Vale do Paraíba, que se encontra entre São Paulo e Rio de Janeiro, né, ele acaba sendo ali, né, o principal ponto de produção de café. E aí temos aí o seguinte, uma expressão muito usada, né, que é o Brasil é o vale. O que quer dizer que o Brasil é o vale? Então, o Brasil era um exportador de café, mas se encontrava muito mais plantações de café no Vale do Paraíba, né? Então, isso dava, é claro, uma dimensão muito interessante na questão da produção, né? Então, uma frase que ficou muito conhecida, né, nesse período foi essa: o Brasil é o vale, né? Porque no Vale do Paraíba se concentrava uma produção muito grande de café. Continuando ainda esse processo do café na liderança, né, ainda no mesmo tópico, a gente tem o seguinte, né, com esse aumento na produção de café, na plantação de café, nós temos aí, né, as consequências, né, que geram desse processo. A principal delas foi o esgotamento do solo. Então, o café ele é uma planta frutífera, né? Ou seja, é uma planta que fica plantada, né? Não é uma planta que fica que tem que estar o tempo todo, né, arrancando e novamente plantando. É uma planta que fica ali e você consegue fazer várias produções no ano. Com isso, a gente tem o seguinte, né, o esgotamento do solo, né? Ou seja, o café ele precisa, né, de enviar nutrientes para os grãos. E esses nutrientes eles partem justamente do solo. Então acaba que o solo passa de fértil para um solo ali mais desgastado. E isso faz com que a produção do café ela também dê uma diminuída, né? E o que fazer? O que os cafeicultores eles fizeram para conseguir contornar esse processo, né? Justamente eles começaram a espalhar, né, as plantações de café por outras áreas, né? Um exemplo é a zona da Mata Mineira, né, e pelo Oeste Paulista. Ou seja, aonde havia uma terra mais fértil, né, e aí ficou uma conhecida como terra roxa, que era justamente o solo ideal para o cultivo do café. Então era algo que tornava muito mais fácil, né, o cultivo do café. Justamente um solo muito melhor, né, um solo mais fértil, que conseguiria aumentar, né, a produção do café. Então isso foi se espalhando de uma forma, né, foi dando tanto lucro aos cafeicultores que eles ficaram conhecidos como barões do café, né? Então eram os grandes cafeicultores que lucravam muito com a produção do café e ficaram conhecidos como barões do café. O Brasil, entenda o seguinte, o Brasil ele sempre foi, né, um país agroexportador, né? E a gente já se iniciando da questão do Brasil colônia, o Brasil império, e atualmente também o Brasil é um país agroexportador. Mas o que quer dizer isso? O Brasil, ele, no período colonial, né, o principal produto produzido era justamente cana-de-açúcar, ou seja, algo que era necessariamente plantado, né, produzido e exportado para fora do país. Da mesma forma, né, a questão no Império, o café. E hoje a gente tem uma variedade de frutas, né, de grãos que são plantados e são enviados, vendidos, comercializados com países do exterior. No Brasil Império, né, a gente tinha também, né, outros produtos, não necessariamente só o café era produzido também outros produtos, eles como o algodão, né, que tinha sua produção
mais na parte norte-nordeste, né? Que temos aí o Maranhão, Pernambuco, Alagoas e Paraíba. Né? Na Bahia era muito mais produzido o tabaco e o cacau. Né? E no Amazonas, né? Na Amazônia, aliás, era produzida a borracha, né? Das seringueiras. Então a gente percebe que o Brasil ele é um país agroexportador ainda. Né? E isso tem várias raízes na questão do império. Né? Então a gente percebe essa relação que existe entre o agro, né? E a gente vê muito disso em comerciais, né? Do agro com a questão da exportação. Né? Então o que é produzido que tem aí uma qualidade muito maior é necessariamente, né, comercializada com os países de fora. E a gente percebe o seguinte, que existe também um mercado interno, né, que é, digamos assim, as coisas que não são tão boas de qualidade. Né? A gente percebe o seguinte, quem convive ali no campo percebe que o que é produzido e que tem qualidade, ele é necessariamente, se houver mercado, ele é enviado para o exterior. Se não tem tanta qualidade assim, ele é comercializado o quê? No mercado interno. Né? E não era tão diferente assim no período imperial. Né? O mercado interno do império, né, era justamente esse. A economia brasileira do império não dependia apenas das vendas para o mercado externo. Né? Havia também uma produção que era destinada ao mercado interno, né? entre as províncias e vilarejos e cidades, enfim. Um exemplo disso era Minas Gerais, né? Ou seja, Minas Gerais ela era uma província onde se criava, né, muitos bois, né, porcos e cavalos. E o produto que se originava dessas criações, né, dessas atividades, era o toucinho, né, a carne salgada, a farinha de mandioca e o milho. Né? Assim como no Rio Grande do Sul, que tinha a sua principal produção, a carne de charque, que inclusive era utilizada justamente, né, na alimentação dos escravos, ou seja, e aí você percebe que a base da economia, né, era escravidão, a mão de obra, né, a principal mão de obra para girar todo esse processo, né, era justamente a mão de obra escrava. Então, a cana-de-açúcar, né, o algodão, né, ou seja, o café principalmente, né, era tudo produzido a partir da mão de obra escrava. Né? E a gente vai estar vendo isso um pouco mais afinco, né, com o avançar também do conteúdo. A modernização do império, indústrias e ferrovias. Então, esse é o nosso próximo tópico, né, que a gente vai estar trabalhando. Né? E a gente vai ver essa questão da relação entre o trabalho, né, entre o trabalho e a mão de obra em si, e como isso se deu o processo, né, de modernização, né, e das ferrovias. E a gente vai perceber o seguinte, além do café, né, dois outros elementos contribuíram para o progresso do Império Brasileiro. Então o café ele foi de extrema importância, né, como a gente já tem visto trabalhado nesse tema. E a gente vai ver duas coisas que também contribuíram bastante, né, nesse processo de modernização, né, do Império, do Segundo Império, né, do Brasil. A primeira, a Tarifa Alves Branco, né, de 1844, que aumentou os impostos de cerca de 3.000 produtos estrangeiros. Né, esses produtos que pagavam 15%, né, com essa lei passaram a pagar de 30% a 60% nas alfândegas brasileiras. Então, a alfândega é justamente os postos, né, que fiscalizavam esses produtos que vinham de fora. Então, tudo que passava por ali era cobrado imposto. Ou seja, e aí era cobrado 15%, passou a ser cobrado de 30% a 60%. Então, você percebe que existe um aumento significativo, né,
nesses produtos. Então, era 3 mil produtos que vinham e eram pagos 15%, passou a ser 30% a 60%. Então isso gerava um lucro muito grande, né, para o Império Brasileiro. E a segunda foi a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, né, que proibia a entrada de africanos escravizados no Brasil. Então, o dinheiro, né, que era utilizado na compra de escravos de fora do Brasil, que iria para fora do Brasil o dinheiro, né, passou a ser, né, evidentemente, investido dentro do Brasil. Né? Então, isso trouxe uma perspectiva econômica significativa também no Segundo Império. E a gente vai estar continuando pensando no seguinte, né? O lucro do café aliado a menos gastos, né? Ou seja, havia um lucro muito grande da questão do café e ali eram cada vez mais cortando gastos. Né? E a gente vai perceber por quê. Então, visto a proibição de aquisição de escravos, novos escravos, né, vindos de fora do Brasil, né, o dinheiro passou a ser investido em outras coisas. Ou seja, o dinheiro que era gasto na compra de novos escravos passou a ser investido em quê? Na criação de novas indústrias. Né? Ou seja, indústrias como a iluminação a gás, a navegação a vapor, bancos, empresas de mineração, transportes urbanos, né? Ou seja, parte desses empreendimentos foi montada justamente com o capital dos empresários. Os empresários, eles próprios faziam, né, essa iniciativa que hoje a gente chama de iniciativa privada, né? Ou seja, eles faziam investimento ali em obras do governo, né, justamente que iriam beneficiar eles, né? Ou seja, a gente percebe essa relação que existe hoje e que no passado também existiu com muito mais afinco. Né? E a gente percebe como é essa relação, né, do privado e do público. Né? Ou seja, há um investimento na questão pública, né, do privado, visando justamente o lucro que eles vão ter, né, após isso. Um dos exemplos que nós temos no Segundo Império, né, é justamente o empresário gaúcho Irineu Evangelista de Souza, né, que é mais conhecido como o Barão de Mauá. Ainda falando da questão da modernização do Império e das indústrias ferroviárias, né, a gente tem aí, né, o avanço das ferrovias. Né? Então, foram construídos aí uma malha ferroviária, né, que ligava o interior, né, ao litoral. Então, o transporte, né, seja ele de pessoas e principalmente de mercadorias e de ferramentas, né, eram feitos muito mais rápido, né, com essa questão das malhas ferroviárias. E a gente vai ver que isso foi de extrema importância na consolidação do Império também, né, do lucro que o Império gerou com todo esse processo. A primeira ferrovia no Brasil foi inaugurada em 1854. Né? Ela ligava a Baía de Guanabara, né, a Petrópolis, no Rio de Janeiro. Em 1855, iniciou-se a construção da estrada de ferro Recife-São Francisco, né, usada para transportar gêneros agrícolas, sobretudo o açúcar. Né? Então, em Pernambuco, o principal produto ainda era a cana-de-açúcar, o açúcar em si. Né? E justamente essa questão das ferrovias, né, tornou-se muito mais rápido e barato para os grandes produtores, né, fazer, né, todo o processo do transporte dessas mercadorias até o litoral, aonde seria embarcado e levado ao exterior. Assim como a questão do café, que em 1858 a estrada de ferro Dom Pedro II, que foi a futura central do Brasil, ela foi construída com o objetivo de fazer um transporte do café, né,
do Vale do Paraíba para o porto do Rio de Janeiro, né? Então o Vale do Paraíba que se encontrava mais ao interior, né, ao porto que era no litoral, né, ou seja, fazia esse transporte do café, né, com muito mais agilidade, né, e tornava-se isso muito mais barato. Então você percebe que existia um interesse muito grande nos empresários, nos cafeicultores nesse processo, porque seria algo que faria com que eles lucrassem muito mais com isso, né? Continuando, a relação da produção do café e ferrovias, né, o avanço das ferrovias acompanhava o aumento da produção do café. Então, quanto mais produção de café, né, mais demandava, né, de uma agilidade na questão do transporte. Então, muito mais se investia, né, nas ferrovias. E isso pensando o seguinte, não só o governo investia, né, mas havia também essa questão da iniciativa privada. Então, muito mais rápido e fácil era transportar com as ferrovias, né? Então, os grandes cafeicultores, eles faziam justamente, né, esse investimento porque sabiam que a partir dali eles iriam ter um lucro muito maior, né? Então, cada vez mais, né, com a modernização, né, mais lucros os cafeicultores, né, os conhecidos barões do café, eles lucravam com todo esse processo de modernização, assim como o império, né? Continuando o assunto, aí a gente já entra no próximo tópico, que é a pressão inglesa e o fim do tráfico, né? E aí tráfico do quê? Tráfico de africanos escravizados, né? E a gente vai ver o seguinte, a Inglaterra, ela lucrou muito com esse tráfico, né? O tráfico atlântico, né? Que era justamente o comércio dos africanos, né, escravizados. Então, por muito tempo, né, a Inglaterra ela lucrou justamente fazendo esse processo de sequestrar pessoas, comprar pessoas na África, né, e trazer tanto para a América, né, América nas suas colônias, a América do Norte, assim como a América do Sul também. Mas em 1807, né, ela mudou de atitude. Ela proibiu a venda de africanos para as suas colônias, né, na América do Norte. E em 1833 ela extinguiu a escravidão em suas colônias, né, justamente passando aí a combater radicalmente o tráfico à escravidão. E a gente percebe o seguinte, a Inglaterra que muito se lucrou com todo esse processo da escravidão, né, do tráfico de pessoas pelo Atlântico, né, ela passa a ser agora contra, né? Então ela passa ali a proibir justamente a venda para as suas colônias, e isso se torna muito mais evidente, né, e com muito mais afinco, né, com o passar do tempo, né? Mas por que a Inglaterra ela mudou de atitude se o tráfico estava dando lucro para ela, né? E a gente vai entender, né? Houve nesse período a Revolução Industrial, né? E aí a Inglaterra, né, ela teve ali muito mais a ver com esse processo, né? Por conta que ela queria ampliar o comércio de seus produtos, né? Através do quê? Do consumismo. Então a gente percebe o seguinte, né? Qual a intenção principal da Inglaterra nesse processo de querer mudar a sua forma de pensar acerca da escravidão? O consumismo, ele necessariamente necessita que você precise trabalhar e receber para poder comprar alguma coisa, né? Então, a lógica capitalista cai nesse sentido, né? Ou seja, e quem era escravo não poderia receber salário, também não poderia comprar os seus produtos. Então, a gente percebe que a motivação principal da Inglaterra
né, de querer acabar com a escravidão, de querer extinguir a escravidão, não era porque ela achava que era errado, de fato, escravizar outras pessoas, mas ela também estava visando o quê? Que haveria um lucro em cima daquele processo, né, de acabar, de extinguir a escravidão. A gente vê o seguinte, né, com o fim do tráfico, então, percebe-se que menos dinheiro, né, seria gasto na compra de escravos e mais investimentos nos produtos manufaturados. Uma vez libertos, os escravos poderiam ganhar salário e poderiam também se tornar consumidores desses produtos ingleses. Ou seja, a Revolução Industrial ela fazia justamente diversos produtos, né, e necessitava-se, né, de uma demanda de consumidores, né? Ou seja, esses consumidores seriam quem? Justamente os escravos libertos, né? Ou seja, quem iriam trabalhar, iriam receber salário e iriam também poder consumir os produtos, né, que os ingleses eles fabricavam, né, através de todo esse processo da Revolução Industrial. Então, parte da população, né, e dos políticos ingleses, né, havia justamente ideias iluministas, né, que se opunham à escravidão. Né? Então, havia também esse viés. Não que era somente a Inglaterra queria somente lucrar em cima, mas também já havia. E isso não vinha daquele momento. Né? Ou seja, já se vinha uma ideia de que a escravidão de pessoas não era uma coisa tão correta assim, já que eles se diziam pessoas inteligentes, pessoas que tinham ali um intelecto maior, né? Fazer outra pessoa de escrava não era algo tão agradável aos ouvidos. Né? Então as ideias iluministas elas justamente tinham essa ideia de liberdade a todos, né? E aí com a promulgação da lei da lei Bill Abden, né, que autorizava justamente a Inglaterra a prender e a afundar navios negreiros, né, e a lei considerava criminosos o dono do navio, o capitão, o piloto e seus auxiliares. Né? Então aquela tripulação, né, nos navios negreiros, os navios que faziam, né, o tráfico, né, de pessoas, de africanos escravizados, né, da África para a América, né, era justamente conhecidos como navios negreiros. Né. E com a promulgação dessa lei, a Inglaterra ela passou a ser justamente como se fosse a polícia do mar. Ou seja, ela poderia, né, prender as pessoas, ela poderia afundar os navios, né, poderiam também libertar aquelas pessoas que estavam ali sendo transportadas como escravos. Né? Então, a Inglaterra ela passa justamente a ser, né, justamente a policiar, né, toda essa questão do tráfico negreiro. Né? E aí a gente sabe pelos motivos que já temos trabalhado. A Lei Eusébio de Queiroz e a Lei de Terras, né, é o nosso próximo tópico. Né? E a gente percebe o seguinte, né, com o aumento da pressão inglesa em cima do tráfico, né, e aí com diversas rebeliões que estavam ocorrendo justamente com os escravizados, né, o governo de Dom Pedro II ele justamente aprova a Lei Eusébio de Queiroz, né, que era proibido a entrada de escravos no Brasil. Então passa a ser proibida a entrada de novos escravos vindos de fora, né, para o Brasil. E aí, com a proibição do tráfico, colocava os proprietários brasileiros diante de dois problemas. Então, com o fim da vinda de mão de obra escrava para o Brasil, né, tornava os grandes proprietários de terra aqui, né, em problemas. O primeiro deles, como conseguir mais trabalhadores para a sua propriedade.
E o segundo, como evitar que os trabalhadores se tornassem um posseiro, ou seja, alguém que teria também ali direito à posse da terra, né? Então o governo de Dom Pedro II ele aprova a lei de terras, né? E essa lei dizia que um indivíduo só poderia se tornar o dono de uma terra por meio da compra, né, da adoção e da posse ou posse, né, que ficavam proibidas, né? E aí você percebe o seguinte, que existia também a questão de cobrar imposto em cima, né, desses terrenos, né? E aí tornando aí muito mais dificultoso, né, as pessoas que eram poceiras, que eram pobres, né, que viviam ali viviam da terra, assim também como os ex-escravos que eram libertos, mas que não tinham nenhum recurso, nem tanto para comprar a terra quanto para pagar imposto. Então a gente percebe aí a grande dificuldade, né, com essa lei de terras, que as terras só poderiam ser ali adquiridas através de compra ou por doação, né? E muitas das vezes era a questão de venda e não se tinha, né? Não se tinha recursos para se conseguir comprar a terra. Para a gente terminar, né, o tráfico interprovincial. Interprovincial. Né? O que era o tráfico interprovincial? A gente percebe o seguinte, com a Lei Eusébio de Queiroz, né, que proibia a entrada de novos escravos, né, necessitava-se então, para garantir uma demanda de mão de obra, né, e mão de obra escrava, né, para os cafeicultores, né, eles passaram a comercializar, já que não podia vir de fora, eles passaram a comercializar, né, escravos entre as províncias do Império, né? Ou seja, e aí principalmente a questão de Pernambuco, que a cana-de-açúcar estava já dando uma fracada na produção, então eram adquiridos novos escravos, né, para trabalhar nos cafezais, né? E aí havia toda uma discussão nessa questão da produção do café, né, pelo parlamento, pela imprensa, né, colocando como melhor, né, uma melhor possibilidade o trabalho livre, né, já julgando a questão, uma questão racial, né, que dizia que negros e mestiços, que era negros com branco ou negro com índio, né, que eles eram preguiçosos e eram indisciplinados. E a gente entra já nessa questão do racismo. O que é o racismo? O preconceito e discriminação, né, direcionado a alguém tendo em conta a sua origem étnico-racial. E a gente percebe o seguinte, o racismo ele quase sempre existiu, né, mas na questão, né, da escravidão negra, a escravidão dos africanos, ele teve um papel muito mais forte nisso, porque ele traz uma percepção de que por ser negro, né, a pessoa era justamente alguém submisso, era uma raça inferior, inclusive se usava desses termos, né, e que fazendo uso do racismo, né, eu lembro que um professor falava muito isso pra gente, que o racismo ele foi a forma que eles encontraram, né, para legitimar, né, todo o processo da escravidão. Porque se dizia por vários meios, científico, religioso, social, de que o negro era justamente preguiçoso, indisciplinado, né, que o negro era inferior, que o negro não tinha uma capacidade intelectual, né, igual a de um branco, e por isso ele poderia ser necessariamente, né, escravizado. Ou seja, como ele era inferior, né, ele poderia ser escravizado. Então fazia-se uso do racismo dessa forma, né, para dizer que o negro era inferior e que poderia sim ser escravizado.
né, a gente vê vários estudos em cima desse processo, né, para poder garantir a mão de obra escrava e conseguir continuar lucrando muito mais. Então a gente percebe que toda essa questão, né, e aí principalmente do racismo, era justamente para legitimar a escravidão. Né? Quando se depois a biologia se coloca, né, depois de vários estudos, que não existe diferença alguma, né, entre as pessoas brancas, negras, amarelas, seja que cor for essa. Né? A biologia coloca que somos exatamente todos iguais. Né? Ou seja, algo que já vinha sendo discutido há muito mais tempo. Né? E a gente vê o seguinte, né? E é que eu digo que existem diversas formas de se colocar o racismo como algo legítimo no período do Segundo Reinado. Né? A discussão que existiam raças, né? Que aí a biologia já até aboliu esse termo no sentido, né? Que não existe raça, existe aí etnias, né? Que é diferente da questão racial, né? A raça é uma só, a raça humana, né? E não existe essa diferença entre raças, né? Mas no segundo reinado, no período do segundo reinado, existia. Né? E a gente percebe que existiam raças inferiores, que eram os mestiços e os negros, e a raça superior, né, que eram os brancos, segundo, né, as discussões que havia no segundo reinado. E aí uma das imagens mais icônicas no período, né, e a gente percebe que a redenção de Cã, né, ou seja, eles faziam uso, inclusive, de textos bíblicos, né, da religião, né, para querer também legitimar toda essa questão da inferioridade, né, de pessoas negras. Né, e aí colocando a avó da criança, né, agradecendo porque o neto ele saiu branco. Né, e aí reforçando justamente essa teoria do branqueamento, né? Que aí por muito tempo se colocou como uma política de branqueamento do Brasil. Inclusive a gente percebe que a questão da migração, da imigração, né? Pessoas de outros países, principalmente europeus, para o Brasil, para assim, né, misturar a população e embranquecer a população. Né? Então a gente percebe todo esse processo econômico que faz parte da economia, né? Todo esse processo ocorrido no segundo reinado. Né? Então a nossa aula fica por aqui, né? a nossa segunda aula. Né? Se você ainda não assistiu o vídeo, o primeiro vídeo, falando sobre a política do primeiro reinado, vai estar aqui no primeiro comentário do vídeo, tá bom? Então, fiquem bem e até a próxima.